A estaca Strauss pode ser executada em qualquer tipo de terreno? A resposta é claro que não. Todo e qualquer tipo de fundação tem que estar adequado ao tipo de terreno onde você pretende executá-la. E para tanto, nós vamos falar aqui, vou colocar uma situação de um terreno específico, um terreno de difícil execução, e perguntar para vocês e apresentar a resposta se essa estaca seria adequada nessas condições. E se for, por quê? E se não for, por que que não é adequado? Mas antes disso, vou fazer um pedido bastante simples para vocês, que se esse vídeo está fazendo sentido para você, você gosta de acompanhar aqui o nosso canal, que você se inscreva, que você compartilhe esse vídeo, que você curta ele e salve, né, esse vídeo para assistir quando for necessário. Dando continuidade, então agora eu vou mostrar aqui para vocês que antes de tudo é necessário entender qual é esse tipo de estaca. A estaca Strauss, ela é uma estaca moldada em loco, é uma estaca de concreto, então esse concreto é lançado em loco, como qualquer estaca escavada, estaca hélice, logicamente que tem a sua peculiaridade, mas ela pertence a essa família das estacas moldadas em loco. E a escavação dela é feita concomitantemente ao uso do quê? De um revestimento, uma camisa de revestimento. Deixa eu destacar aqui para você, que é esse revestimento aqui, ó. Essa camisa que está embutida aqui no terreno. Acompanha a minha seta, estou indicando aqui, ó. Ok? Então esse revestimento está introduzido aqui no terreno e ele vai garantindo a estabilidade desse terreno, para evitar problemas comuns em qualquer tipo de estaca escavada, que é a questão de estrangulamento, queda de material para dentro da região do furo que está sendo escavado, que posteriormente vai formar o fuste da estaca. E esse processo de escavação ele é feito através de uma sonda, que a gente costumeiramente chama de piteira, que é essa daqui, ó. Essa daqui que eu destaco. Então essa piteira, a parte interna dela é vazada e aqui na parte de cima do tubo existe essa janela aqui, como se fosse não, né? Como permite o que? A entrada do material e a saída de ar e água ali, se houver, extravasando o material, ou seja, permitindo a entrada de mais material. Posteriormente, essa sonda ela é resgatada, ela é limpa, ou seja, é um material extraído aqui na superfície e dá-se continuidade à perfuração. Esse processo é feito com auxílio mecânico, acionado manualmente por um operador. Está aqui o operador, tá? E o equipamento mecânico que faz esse processo de içar e soltar a descida dessa piteira dentro da camisa de revestimento. E assim você vai fazendo até atingir a cota especificada de projeto, aquela que você determinou a capacidade de carga dessa estaca. Olha, essa estaca Strauss ela vai ter tal diâmetro com tal comprimento. Então o pessoal da execução vai estar fazendo essa operação até atingir essas especificações do projeto que foi elaborado. Entendido o que é essa estaca, vamos agora pensar no caso de obra aqui. Então nós temos esse terreno que eu estou colocando aqui na tela para vocês. Aqui tem o boletim de sondagem, uma sondagem SPT, costumeiramente conhecida, vários de vocês já conhecem. Então aqui nós temos a presença do nível d'água, que é uma das informações mais importantes aqui do boletim, está posicionado na cota menos 2 metros. E aqui nós temos os valores de SPT, SPT 0, 0, nossa, mas que SPT baixo, exatamente, extremamente baixo, da ordem de 0, não teve nada, não teve nenhuma resistência. Posteriormente, nós temos aqui um golpe para 45, um golpe para 48, ou seja, um material extremamente mole, frágil aqui, tá? Muito pouco resistente, ou para não dizer nada resistente. E posteriormente, nós chegamos aqui numa profundidade, já na ordem de 5 metros, que nós temos SPT de 14, 11, tá? E depois atingimos aqui um material significativamente já considerado como impenetrável, 50 golpes para 30 centímetros de cravação do amostrador padrão. Mas o que é importante aqui? Destacar que nessa camada de solo
mole, solo suscetível, além desse material ser mole ou fofo, ele está saturado, ó, a partir de 2 metros. Ou seja, o que nós temos aqui? Ó? Qual que é a designação? Então é um material muito mole e se trata do quê? De uma argila arenosa. E, na sequência, mais aqui até quase 5 metros de profundidade, um material ainda muito mole, constituído de argila arenosa. Ok? Então percebam, material muito mole e está na condição saturada. Seguido dessa parte aqui que a gente vê que é um material impenetrável, ou seja, a sonda, a piteira da estaca Strauss irá conseguir cravar essa estaca nessa profundidade? Não vai conseguir, né, pessoal? Então a gente já começa a ter esses indícios. Mas o que chama mais atenção é com relação à integridade dessa estaca. Ou seja, a hora que a gente vai olhar aqui a condição da obra, pessoal, olha a situação. Então você tem aqui uma condição precária, ou seja, durante o processo de execução das fundações não pode haver água, você tem que tomar medidas, seja de rebaixamento, seja de esgotamento dessa água, de maneira que você consiga executar as fundações de uma forma plena e adequada, ou seja, sem ter problemas com a água entrar no fuste da estaca, sem esse material mole cair no fuste, dentro do furo de perfuração dessa estaca, e assim garantir a integridade dela, né? Porque se você garante a integridade dessa estaca, você vai garantir o quê? O desempenho dela funcionando como elemento suporte da sua obra, da sua construção. E também quando você consegue fazer uma concretagem sem contaminação de solo, sem aumento de água no concreto dessa estaca que é lançado, o que você está mantendo? Você está mantendo aquela dosagem do concreto que foi feita numa concreteira ou até, em alguns casos, rolado em obra, mas de maneira que você consiga manter as características especificadas. Dessa forma, quando você garante o traço, aquela qualidade daquele concreto, o que você está garantindo? Durabilidade. Você está dando durabilidade para esse elemento estrutural de fundação. Então, é uma situação bastante precária, bastante ruim. Eu, particularmente, jamais teria indicado uma fundação do tipo Strauss para esse tipo de obra, com esse tipo de terreno que eu mostrei aqui para vocês. Dessa forma, agora vamos pensar. Onde que você pode recorrer quando você ainda não sabe? Ou você vai buscar essa informação através de material didático, livro, artigos, ou você também, ou não, você tem a obrigação de olhar, de assistir a norma. Assim como tem a norma, a NBR 6122 de 2019, que é a norma de fundações, onde no anexo G ela trata sobre as estacas Strauss e fala sobre procedimentos executivos. E temos também, importante ressaltar, muitas às vezes não conhecem, nós temos aqui o manual da ABEF. Tá? O manual da ABEF também é um material muito importante a ser pesquisado, que é o manual da Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Fundações. Tá? Então lá também tem muitos detalhes, inclusive para controle das fundações. Mas voltando aqui para o caso da norma, vamos supor que você curiosamente resolveu dar uma olhada na norma e você descobriu que a norma tem um anexo G que trata sobre estaca Strauss. E você, ao ler aqui sobre as características gerais dessa estaca, você vai aqui no 4º parágrafo e você encontra a norma falando: este tipo de estaca não pode ser executado, ser utilizada em areias submersas ou argilas muito moles saturadas. Ok? Então perceba, a hora que você volta aqui no perfil de sondagem, é exatamente o que você tem. Você tem uma argila arenosa, muito mole e saturada. Ou seja, situação da qual estaca Strauss não poderia ser executada. Por quê? Porque você não consegue garantir a plena execução dessa estaca, ou seja, de modo a garantir a integridade do fuste dessa estaca, que é crucial para o quê? Para o seu desempenho como elemento de fundação. Então, tem sempre que cercar e analisar todas as condicionantes,
olhar normas, olhar os manuais, olhar livros, consultar esses livros, para entender das possibilidades que você tem, ok? Então, nesse caso aqui, nesse tipo de terreno, você não deveria jamais executar esse tipo de estaca nessas condições, tá? Inclusive porque a norma é taxativa e ela fala que não pode ser usado em areias submersas ou argilas muito moles. Então, fica uma dica para vocês sobre isso e também sobre perguntas que você pode fazer. Tem 3 perguntas que você pode fazer. Você quer executar stack Strauss nesse tipo de terreno? Você pode até querer, né? Você pode executar stack Strauss? Você até pode. Você deve? Você não deve. Por quê? Porque stack Strauss não é adequado para esse tipo de terreno, tá? Então, não cometa esse equívoco de realizar stack Strauss nesse tipo de terreno, tá? Então, faça uma análise contundente e espero que tenha sido esclarecedor para vocês esse vídeo aqui de hoje. Tá bom? Deixo aqui o nosso pedido para vocês de compartilhar, curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, para que mais materiais como esse possam ser produzidos. Ok? Grande abraço e até a próxima.